O mundo dos hooks no WordPress. Imagine que você está trabalhando em um tema e percebe que precisa adicionar uma funcionalidade específica ou modificar um comportamento padrão do WordPress. É aqui que entram os hooks. Uma ferramenta poderosa que permite interagir com o código do WordPress sem alterar os arquivos principais. Então, nesse vídeo, a gente vai mergulhar no mundo dos hooks e ver como eles podem revolucionar a maneira como você cria seus temas. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender os hooks. No desenvolvimento WordPress, os hooks são pontos de extensão no código que permitem adicionar ou alterar uma funcionalidade sem você precisar mexer diretamente no núcleo do WordPress. O que isso quer dizer na prática? O WordPress fornece para a gente funções e funcionalidades prontas. E às vezes a gente precisa modificar ou adicionar alguma coisa por cima dessas funções ou funcionalidades. E a gente não pode simplesmente mexer no código-fonte do WordPress, porque uma hora ele vai atualizar e a gente vai perder aquilo que a gente fez direto no código-fonte. Então, até para isso o WordPress já oferece para a gente os hooks. E eles vêm em dois formatos, que são os actions, que são as ações, e os filters, que são os filtros. Os actions permitem que você execute uma função em um determinado ponto do processo do WordPress. Por exemplo, adicionar um script ou modificar um cabeçalho. Filtros permitem que você modifique dados antes de serem salvos ou exibidos. Por exemplo, alterar como os títulos dos posts são exibidos ou modificar os posts antes que eles sejam enviados para o navegador. Então, caso você precise criar alguma coisa, você utiliza uma action. Se você quer adicionar alguma coisa, você utiliza uma action. Se você quer modificar um funcionamento padrão, você utiliza o filtro. Então, como utilizar hooks no desenvolvimento de temas WordPress. Primeiro, tem um exemplo aqui com uma action. O exemplo é adicionar um script ou um estilo personalizado no seu tema. E para isso a gente vai utilizar o hook add-action e a função a gente vai chamar dentro de um hook específico que chama WP Enqueue Scripts. Então, no WordPress a gente não vai no HTML, simplesmente adiciona lá o link, style sheet com a URL do estilo, o script source com o script. A gente insere isso dentro do tema de uma maneira mais segura, digamos assim. Então, como é que funcionaria? Eu tenho aqui uma função, o nome dela é meu tema é scripts. E aqui eu vou adicionar um estilo, que é o style.css do próprio tema, ali na raiz. Então, dessa maneira aqui, eu incluo o arquivo CSS. Eu tenho aqui também o exemplo, utilizando o WP Enqueue Script, que é a maneira que você vai incluir um novo script dentro do WordPress. Então, eu tenho aqui o identificador dele, eu tenho aqui a URL. Então, seria como se eu tivesse uma pasta chamada JS, e dentro dessa pasta JS, na raiz do meu tema, tivesse o arquivo meu script.js. Ele não tem dependência, a versão dele é 1.0 e ele vai ser carregado no footer. Esses são os argumentos. Então, eu chamo o add-action, então eu vou adicionar uma nova funcionalidade, eu quero criar alguma coisa dentro do WordPress, e eu incluo com o hook WP Enqueue Scripts. Então, toda vez que o WordPress rodar esse hook aqui, eu vou adicionar a minha função para adicionar JS e CSS. Então, essa é uma maneira de utilizar o add action. E aqui um exemplo de como utilizar um filter. Quando a gente vai construir um blog com WordPress, a gente tem ali os resumos das postagens. O usuário pode tanto preencher isso direto no admin, quando ele está criando a postagem, ou a gente modifica isso e a gente chama um hook do WordPress que chama uma template tag do WordPress que se chama the excerpt.
mas ali retorna uma quantidade até que grande de palavras e ficaria feio se a gente vai utilizar um card de posts, etc. Vem com muitas palavras. E para isso a gente pode criar um filtro. Então, dentro do meu custom excerpt length, eu recebo um argumento que é o length, que é a quantidade de palavras que eu quero dentro dessa que essa template tag me traga. Então, eu passo aqui 20, por exemplo. Então, assim que eu chamar a minha de excerpt dentro de um loop de posts, o WordPress vai lá pegar na postagem do conteúdo as 20 primeiras palavras e vai trazer para mim. Só isso, nada mais. Se eu colocasse aqui 30, o WordPress traria para mim as 30 primeiras palavras desse post. Então, assim, de uma maneira simples e com funções que a gente utiliza no dia a dia, é assim que você utiliza tanto uma action, tanto um filter no WordPress. Considerações importantes. As localizações do código. Essas funções customizadas geralmente são colocadas no arquivo functions.php ou em algum arquivo PHP externo, em alguma outra pasta, que também é chamado dentro do functions.php. Tanto o add action como o filter, você pode especificar a prioridade e o número de argumentos que a sua função aceita. Como aqui tem o 999, que seria a prioridade desse filtro. E documentação. Consulte sempre a documentação oficial do WordPress para entender os diferentes hooks disponíveis e como utilizá-los. Os hooks oferecem uma maneira flexível e poderosa de estender a funcionalidade do WordPress, permitindo personalizar seu tema de forma eficaz sem alterar o núcleo do sistema. E com a compreensão e aplicação dos hooks no WordPress, você adquire uma ferramenta valiosa dentro do desenvolvimento de temas. E para você não esquecer e sempre criar esse hábito, pratique, veja a documentação do WordPress, principalmente por questões de segurança. Então, nunca faça um hook, alguma coisa, a não ser que você já esteja acostumado, sem olhar na documentação do WordPress como você pode fazer isso da melhor maneira. E sempre pratique, tenha o seu ambiente de testes, o seu ambiente local, utilize o local WP, que é a melhor opção hoje, para ter esse ambiente tanto de testes para você criar seus primeiros hooks e entender como eles funcionam. Ao dominar os hooks, você eleva seu nível como desenvolvedor de temas WordPress, abrindo portas para soluções criativas e personalizadas para qualquer projeto que você precise criar, sendo seu, sendo para os seus clientes. Então, esse foi um vídeo explicando como funciona os hooks no WordPress. Se você tem ideia de conteúdos focados no WordPress, em freelance, comenta aqui abaixo. Eu te vejo no próximo vídeo.